Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje nós vamos compartilhar aqui juntos Doutrina e Convênio, sessão 115, o versículo 4, tá bom? Nessa revelação aqui, nós vamos estudar que o próprio Salvador Jesus Cristo, ele falou qual deveria ser, por meio de revelação a Joseph Smith, qual deveria ser o nome da igreja dele, chamada nos últimos dias agora. Bom, então já que eu estou falando sobre nome, né, de coisas, bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nome deste canal aqui, tá bom? Escola Dominical Brasil. Bom, Escola Dominical é realmente de domingo, tá bom? Mas o que acontece? Esse canal aqui, ele tá todos os dias, não só no domingo, compartilhando a mensagem. Tá bom? Isso por quê? Porque antigamente, quando nós íamos para a igreja, a gente ia na igreja, tinha as aulas, nós voltávamos para nossa casa e ali, provavelmente na mesa do almoço, a gente perguntava, né? Ah, o que você aprendeu hoje na igreja? Ah, o que você aprendeu lá na igreja? Né? Então a gente fazia essa pergunta, tá bom? Hoje em dia, o programa da escola dominical, ele é diferente. Ele tem o programa do Vem e Segue, que é o programa que eu aplico para estudar todos os dias com vocês. Então esse programa, ele é um estudo diário das escrituras. Então todos os dias eu estou aqui trazendo uma escritura nova que é da designação aí deste programa, chamado Vem e Segue. Bom, então hoje em dia como que é feito? A gente tem que estudar o Vem e Segue, né? As escrituras designadas no nosso lar todos os dias. E aí quando chega no domingo, que a gente vai para a capela, por exemplo, para a igreja, como hoje no domingo, provavelmente o professor que vai perguntar, né? Como foi o estudo de vocês em casa nesta semana? Ou seja, o estudo do Vem e Segue-me é um estudo da igreja, né? Da igreja apoiado pela igreja, mas ele é feito dentro do lar. Bom, então é um estudo diariamente. Esse é o propósito desse canal aqui, Escola Dominical Brasil. É ajudar todos os dias a gente estudar as escrituras juntos, tá bom? E aí sim, no domingo a gente pode falar qual estudo a gente gostou mais, qual versículo. Então é uma experiência muito boa aí. Bom, então já que eu estou falando sobre o nome, vai falar sobre o nome da igreja, eu falei um pouquinho sobre o nome deste canal aqui. O nome deste canal aqui também, um amigo me ajudou, tá bom, a criar esse nome aqui. O nome dele é Genderson, ele tem um canal no YouTube que é o Primária Brasil. E o canal dele é muito bom. Inclusive, se você tem criança no celular, acompanhe, se inscreva no canal aí Primária Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo para vocês, tá bom? Vai lá e inscreve lá no canal dele. O Vanderlei me indicou o seu canal. Eu sou muito grato, ele me ajudou muito na época a fazer coisas no canal aqui que pudesse aumentar, tá bom? Colocar uma capa no canal, enfim, muitas coisas. Mas vamos para a escritura de hoje aqui. Se nós formos ver a seção 115 aqui no cabeçalho, tá bom? Diz que ela foi revelada no dia 26 de abril de 1838. Tá bom? Então é o dia em que o próprio Salvador Jesus Cristo dá por meio de revelação o nome oficial como deveria ser chamado a igreja. Bom, mas espera aí. A igreja então teve outros nomes antes desse? Sim, né? Porque ela foi restaurada, organizada no dia 6 de abril de 1830, só 8 anos depois que teve esse nome aqui, tá bom? Que foi dado por revelação. Então, qual que era o nome da igreja antes? A igreja ela foi restaurada com o nome A Igreja de Cristo, tá bom? Então esse é o nome oficial da igreja. 4 anos depois ela passou por um novo nome, tá bom? Ela passou por uma mudança de um novo nome ali. Por que passou por essa mudança? Bom, existia outras igrejas que tinham o mesmo nome, a Igreja de Cristo. Por exemplo, o evangelho estava sendo pregado na Inglaterra. E quando os missionários iam lá pregar o evangelho e falavam, nós pertencemos à Igreja de Cristo. Lá já tinha uma igreja chamada Igreja de Cristo. E isso era confuso para as pessoas que estavam aprendendo ali por meio da mensagem. Mas também quando os missionários iam até lá à Inglaterra para pregar, eles pregavam o evangelho, as pessoas se convertiam e as pessoas eram convidadas a se mudar com suas famílias para os Estados Unidos
para se juntar ao corpo da igreja, né, aos santos, porque era Sião, então tinha essa promessa toda aqui. Mas eles vinham e falavam, né, olha, a igreja de Jesus Cristo já tem lá, né, é o mesmo nome. Então, para diferenciar, né, sobre este nome, decidiram colocar um outro nome oficial da igreja, tá bom? E aí o nome oficial da igreja, 4 anos depois, né, ficou sendo Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Mas este nome não pegou muito, tá bom? Porque muita gente começava a falar a Igreja de Deus, outros falavam a Igreja de Cristo, já por hábito, porque era antes, tá bom? Era um nome um pouco mais comprido, outros falavam a Igreja dos Últimos Dias. Então foi falado vários nomes ali e aí o nome não pegou tanto assim. Então 4 anos depois, ou seja, para ser exato, do momento da restauração do dia 6 de abril até do dia 6 de abril de 1830, né, foram 8 anos e 20 dias depois, né, porque a seção 115 aqui foi revelada no dia 26 de abril de 1838. Então, isso dá 8 anos e 20 dias depois. O Senhor Jesus Cristo, por meio de revelação, ele fala qual deveria ser o nome da igreja. Tá bom? Vamos para o versículo aqui, que tem bastante coisa para explicar sobre o nome da igreja. Então, o versículo 4 diz assim: pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias. Bom, por que que teve esse nome? Será que foi somente para se diferenciar de outras igrejas ou porque outras igrejas tinham o mesmo nome? Já não, porque o nome que tinha na igreja oficialmente, né, a Igreja do Santo dos Últimos Dias, não tinha outra igreja na terra com esse nome. Mas o Senhor, ele deu por meio de revelação. E outra coisa que eu achei interessante aqui, ele fala, assim será chamada nos últimos dias. Então a diferenciação nesse nome é porque a Igreja de Jesus Cristo, ela sempre existiu em épocas passadas, tá bom? Talvez não com o nome ou uma instituição. Por exemplo, a família e a igreja era uma coisa só, era o povo do convênio do Senhor. Então a Igreja de Cristo antes era o povo do convênio do Senhor. Bom, então, para diferenciar da Igreja de Jesus Cristo em épocas passadas, para dizer que esta era a última vez a qual Jesus Cristo estava organizando a sua igreja, que ela perpetuaria até o milênio, tá bom? Então colocou para diferenciar dos últimos dias, ou seja, para diferenciar das épocas passadas. Então deu-se esse nome aqui. Então vamos lá sobre esse nome, né? Ele falou, sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, então a partir desse momento, tá bom? A igreja teve esse nome e nunca mais foi mudado, até porque foi por meio de revelação, né? Não vai mudar uma revelação aí. Outra coisa importante, houve algumas mudanças na forma do nome da igreja, a forma de se escrever. Por exemplo, quando diz aqui a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, o A era uma letra minúscula, né? Quem já fez missão aí bem no passado, ou tem uma plaquetinha de missionário que fez missão bem antigamente ali, o próprio logotipo da igreja ele era diferente, era o mesmo nome da igreja, mas existia ali Jesus Cristo com a letra grande, depois tinha o D minúsculo, Últimos Dias era a letra grande também. Então o logotipo passou por algumas mudanças, mas o nome da igreja em si não teve mudanças, tá bom? Então depois também passou-se a ter ali a letra A, era minúscula, passou a ser maiúscula, tá bom? E hoje em dia, como que é? Hoje em dia todas as letras são menores e quando é falado ali, né, escrito na porta da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos de Mil, ou até mesmo na plaqueta dos missionários, vocês podem observar que o nome Jesus Cristo, ele está em maior letra, tá bom? Então, é o foco central. O nome é o mesmo, mas colocou foco central ali, que realmente... Inclusive, as autoridades gerais têm falado bastante sobre isso, né? Sobre nós falarmos corretamente o nome da igreja. Não é correto falar Igreja Mórmon, ou Igreja do Santo dos Últimos Dias. Não é correto pelo simples seguinte, né? Que
você estaria retirando o nome de Cristo da igreja dele, tá bom? Então é por meio de revelação. Nessa última conferência ela falou que o nome da igreja ele não é negociável, tá bom? A gente tem que pronunciar aí corretamente. Então outra coisa legal sobre o nome da igreja de Jesus Cristo é isso, né? Que, ó, quando eu estava fazendo missão, por exemplo, isso foi em 2001, né? O meu presidente de missão sempre orientava a falar o nome correto da igreja. Por quê? Já naquela época, hein? Porque opositores da igreja ou pessoas, né, que queriam falar mal da igreja, geralmente não, eles tiravam o nome de Jesus Cristo quando ele falava, né? Ele falava, ah, sua igreja é assim assim, ou falava assim, a igreja mórmon. E aí quando as pessoas colocam o nome de Cristo, o nome de Cristo ele tem poder. Então a pessoa não quer falar assim, ah, a igreja de Jesus Cristo é isso e isso. Então a pessoa fica um pouco inibida também. Então é muito importante a gente colocar o foco no nome de Jesus Cristo, tá bom? Então é adequado também falar, dependendo da frase aí, até nas escrituras tem dizer na igreja de Cristo, né? Ou na igreja de Jesus Cristo, mas nunca tirar o nome de Jesus Cristo da igreja, tá bom? Falando aqui. Bom, mais alguma coisa que eu anotei aqui sobre a igreja, né? Esse a letra A na frente, né? Já indica que é a igreja, não é uma igreja de Jesus Cristo, é a igreja. E eu dizendo isso não significa, né, exclusivamente que esta igreja aqui contém toda a verdade e todas as outras igrejas não contêm a verdade, tá bom? Não é isso que significa. Inclusive, nós temos muitas crenças comuns com várias igrejas, tá bom? Ou seja, pontos de doutrinas que tanto nossa igreja acredita como outras igrejas acreditam. Por exemplo, que Jesus Cristo ele é o Salvador, que ele pagou por nossos pecados, pela a expiação de Jesus Cristo. Muitas igrejas creem na Trindade. Então, tem igreja que não vai crer em algumas coisas, outras em outras, mas existe muitos pontos comuns, né? Crenças comuns que nós temos também. Tá bom? Então, não é certo dizer que só na igreja de Jesus Cristo contém as verdades, né? A verdade do Evangelho de Jesus Cristo está espalhada em outras igrejas também. Inclusive, olha aqui em Lucas capítulo 9, versículo 49 e 50, quando João ele pega e conta para Jesus Cristo que ele repreendeu outras pessoas que estavam expulsando o demônio no nome de Cristo. Olha só o versículo aqui, ó. Diz assim: E respondendo João, disse: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos, porque não te segue conosco. Quando João diz aqui que ele não te segue conosco, é porque eles não pertenciam à igreja de Jesus Cristo, tá bom? A igreja que Cristo havia organizado. Para quem tem dúvida aí que realmente Jesus Cristo organizou a igreja, é só ver lá em Mateus, né? Capítulo 16, que fala lá sobre Jesus Cristo dizendo a Pedro, né? Tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Quando algumas pessoas interpretam errado essa parte, quando fala sobre esta pedra, diz que está falando de Pedro, né? Sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Sim, a igreja de Jesus Cristo ela é fundamentada sobre os apóstolos e profetas, tá bom? Nós aprendemos isso em outras escrituras. Mas quando Jesus Cristo está dizendo exatamente aqui, sob esta pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo de si mesmo, é como se ele estivesse apontando para si mesmo. Então a igreja de Jesus Cristo ela é alicerçada sobre Cristo, tá bom? Então, como Jesus Cristo falou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele mesmo edificou a igreja dele, chamando ali os 12 apóstolos, né, dando autoridade. Então Cristo, ele organizou a própria igreja dele. Então não é certo dizer que Cristo ele não tinha uma igreja. Tá bom? Ele organizou a igreja dele sim. Então aqui quando o apóstolo João, né, falou que repreendeu aqueles que estavam expulsando, que tinha um homem expulsando demônio em nome de Cristo e não pertencia à igreja dele, ou seja, não seguia eles, Jesus Cristo respondeu o seguinte: E Jesus disse: Não nos proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Veja bem, embora aquela outra religião ela não fosse a igreja de Cristo,
eles acreditavam no mesmo Deus, no mesmo Pai Celestial, tá bom? Então, crenças comuns. Aliás, nessa conferência agora, falou sobre isso, né? Sobre o bem-estar que todas as igrejas fazem no mundo. Então, é muito importante várias igrejas aí também, porque edifica a fé e melhora a vida das pessoas, sim. O mundo é mais abençoado por conta que existe várias religiões. Bom, então é um ponto aí bem interessante aí. E aqui Jesus Cristo falou, quem não é contra nós, é por nós. Tá bom? Então é um ponto bem legal aqui. Bom, então aqui é sobre crença comum, coisas assim. E apesar de eu estar falando aqui, né, sobre que todas as igrejas são importantes e eleva a fé das pessoas, ajuda as pessoas a se tornarem melhor, não é por isso também que eu estou dizendo que todo caminho leva até Deus, né? O Cristo ele decidiu ter a igreja dele, embora ele não proibiu outras igrejas, ele falou, edificou a minha igreja, a igreja dele foi edificada na época dele. Se você vivesse lá na época de Jesus Cristo, né, nós podemos encontrar vários tipos de religiões diferentes, né? Os saduceus eram diferentes, por exemplo, dos fariseus, né? Os fariseus, uns não acreditavam na ressurreição, outros acreditavam, até doutrinas diferentes eram, mas acreditavam no mesmo Deus. Então, veja só que confusão. E mesmo assim, quando Cristo ele foi lá entre os judeus, ele não veio lá consertar o judaísmo, consertar uma religião ou outra. Ele foi lá e estabeleceu a igreja dele. Isso é bem importante aí de mencionar. Tá bom? Então, hoje em dia também, Cristo ele tem a sua igreja. Só para terminar a mensagem aqui, porque já ficou bem longa, tá bom? Falando sobre a Igreja de Jesus Cristo, né? Sobre essa revelação. Eu vou deixar alguns pontos aqui do discurso que teve da conferência do presidente Dallin H. Oaks. O tema do discurso dele foi a necessidade de pertencermos a uma igreja. E aí ele fala nesse discurso sobre igrejas no geral e depois fala também exclusivamente qual é a importância de ter a igreja de Jesus Cristo, tá bom? Em nossa época para ajudar as pessoas. Então ele fala de pontos específicos ali. Então, embora todas as religiões aí, elas ajudam a acrescentar a Deus, tem coisas que são específicas da Igreja de Cristo. Por exemplo, nós temos o livro de Mórmon. Quando eu compartilhava lá na missão, né, sobre o livro de Mórmon, algumas pessoas falavam assim, nossa, mas por que toda hora você fala desse livro, né? E aí a resposta que eu tinha, né, era assim, olha, eu posso te ensinar a beber água? E na hora a pessoa falava, lógico que não, eu já sei beber água, né? Eu falei, exatamente. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus já. Eu também creio que a Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? Então não é algo novo para você, eu estou te apresentando algo que você não conhece, tá bom? E inclusive eu estou usando a Bíblia para te ajudar a reconhecer que o livro de Mórmon ele é verdadeiro. E aí desafiava a pessoa a orar e perguntar a Deus, ler o livro de Mórmon. Então é assim que nós vamos ajudar as pessoas a ter uma experiência com Deus para saber que o livro de Mórmon é verdadeiro, para saber que Joseph Smith ele foi um profeta de Deus. Olha, se você for lá em qualquer religião, né, a pessoa pegar e você for contra as crenças dela, é natural do ser humano, né? Se você é atacado, você já rejeita, né? Inclusive, eu sou converso na igreja. Se os missionários tivessem na época vindo falar assim, ó, na sua igreja lá tá tudo errado, tá bom? Você tem que se batizar aqui porque lá tá tudo errado. Nossa, eu não ia querer me batizar, né? Eu já ia ficar repreensivo já, né? Mas não, eles chegaram realmente ali tocando com o Espírito Santo, compartilhando palavras das Escrituras e compartilhando o livro de Mórmon, pedindo para que eu mesmo pudesse orar e receber a minha resposta. E isso foi fantástico e foi o que eu fiz e obtive a resposta, né? Que o livro de Mórmon é verdadeiro. Então é uma oportunidade que a pessoa tem que ter, tá bom? Os missionários nada mais, nada menos faz do que ajudar as pessoas a ter um encontro com Deus, a ter uma resposta de Deus de que esta é a igreja de Jesus Cristo, tá bom? Então é assim que funciona. Eu vou finalizar a mensagem aqui falando sobre o nome da igreja, que é algo que eu acho bem legal, né? Que diz assim, ó, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Desta maneira, esta igreja aqui, né, ela pertence a duas pessoas ao mesmo tempo. Ela é a igreja de Jesus Cristo e também fala que é dos santos dos últimos dias. Os santos são os membros, tá bom? Não que nós somos santos perfeitos, né? Mas até mesmo no Velho Testamento aí, se você for pegar as cartas de Paulo, ele falava aos santos que estão em Efésios, aos santos que estão em Coríntios, né? Então ele escrevia aos membros da igreja que era chamado santos. Por que eles eram santos? Não, porque eles seguiam o santo de Israel. Então nós estamos buscando a perfeição, buscando ser santo, tá bom? Não significa que somos perfeitos. Então, a igreja, né, voltando para o nome da igreja aqui, é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, para diferenciar das épocas passadas. Essa é a igreja nos últimos dias aqui. Mas quando fala dos santos, nós temos nossos defeitos, nossas imperfeições. Então a igreja é do santo que é perfeito, que é Jesus Cristo, e também a gente, né, que está buscando a perfeição. Então na igreja nós aprendemos, né? Nós não somos perfeitos, mas aprendemos e nos desenvolvemos. E é bem legal isso a respeito de dizer que a igreja é de Jesus Cristo e também é nossa. E não é assim que funciona lá na igreja. Por exemplo, a igreja ela não tem clero remunerado, né? Os chamados dentro da igreja ali não tem salário ou coisa assim. Não é alguém que fez a teologia e aí paga ali o bispo ou o presidente da estaca, não tem isso, tá bom? Então todos os chamados dentro da igreja ali, né, na ala, eles são voluntários, tá bom? São chamados por Deus, são chamados voluntários. O bispo, o presidente do corpo, o presidente da socorro, os professores, todos. E olha só que interessante, não somente as pessoas que são chamadas, mas outras pessoas recebem designação para exercer dentro da igreja ali funções, né? Por exemplo, ou designações desde a primária. A primária ali, as crianças recebem designação, você vai fazer a próxima oração, você vai dar um discurso no próximo domingo, né? Então desde criança ali, quando você está desde pequeno, você já aprende a se desenvolver. O que acontece? Nós não somos perfeitos, né? Inclusive os oradores na igreja são os membros da igreja. O bispado escolhe um membro, depois escolhe outro e vai escolhendo assim. Não é apenas uma pessoa que está ali na frente pregando. Então a igreja é de Jesus Cristo e dos santos, de todos nós também estamos buscando a perfeição. Cada vez que nós fazemos essas coisas, nós estamos buscando o auxílio de Deus e procurando nos tornar mais semelhante a Ele. Então acho muito legal isso na igreja, que tem o nome de Jesus Cristo e que tem o nosso também ali, dos membros também. Então a igreja é do ser perfeito, Jesus Cristo, e também dos membros que estão procurando se tornar como Jesus Cristo, tá bom? Então é muito interessante, eu gosto bastante dessa parte do nome. A igreja é um local de ação, né? Nós vamos e se movimentamos lá dentro, começamos a fazer as coisas dentro da igreja, tá bom? Inclusive, nós, de maneira que nós somos imperfeitos, né? Muitas vezes quando nós estamos ensinando ali, nós erramos, né? Inclusive quando a pessoa está ali dando um discurso na sacramental, às vezes pelo nervosismo ou vício de linguagem, frequentemente ele vai falar assim, tá falando o discurso e fala né, e aí vai falar de novo mais um pouquinho né, e vai complementando com né ali, e de maneira nenhuma nós devemos ficar contando quantos né a pessoa está falando, e sim prestar atenção na palavra. A vez ou outra a pessoa vai trocar o personagem, né? Tá explicando uma escritura e vai trocar o personagem, vai falar que é Almo pai e era o Almo filho, né? Ou vai falar, Mosias falou isso aqui no livro de Mosias, capítulo 2, só que era o rei Benjamim. Esses pequenas imperfeições, eu acho nem deve corrigir, né? Deixa lá, isso aí não interfere em nada na doutrina de Jesus Cristo. E com o tempo a pessoa vai se aperfeiçoando ali, tá bom? E aprendendo mais. Então, é essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que fala sobre o nome da igreja, tá bom? E eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.